Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma live de estudos escatológicos da Palavra de Deus. Sabemos que os dias já são maus, se abrevia-se a volta de Jesus e nós entendemos que vários sinais já têm acontecido durante todo esse tempo que nós temos assistido aos jornais televisivos, mas compreendemos que a Bíblia, ela é a nossa bússola, e é através da Bíblia que nós vamos entender esses sinais que estão acontecendo na Terra. Inúmeras profecias, inúmeros irmãos têm tido revelações, visões, e as redes sociais elas têm se tornado um canal bem próximo daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, daqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós procuramos aqui com essa live de estudos apocalípticos não apenas tentar expor a palavra de Deus no ramo do escatom, que é a doutrina das últimas coisas, mas ao mesmo tempo tentar juntar esforços para entender quais palavras de Jesus tinham um significado escatológico para nós, Sabemos que Jesus, no Evangelho de Marcos, ele, no capítulo 13, ele expôs algumas palavras aos discípulos sobre quando haveria os sinais da sua volta, Os discípulos, eles indagaram Jesus, perguntaram ao mestre quando chegaria, qual seria o período do tempo das últimas coisas e quando haveria de acontecer, irmãos, a volta de Jesus. E quando nós olhamos para a Santa Escritura no Evangelho de Marcos, Evangelho Neotestamentário de Marcos, capítulo 13, versículo 28, os irmãos puderem abrir, nós vamos entender o quão importante foi e o quão importante é a parábola da figueira para estes dias, os dias atuais. Nós entendemos que Jesus ele explicou bem sobre a parábola da figueira. E diz assim, Aprendam, pois, a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então nós entendemos que Jesus ele frisou, ele tratou essas palavras com muita importância. Porque se nós compararmos as palavras de Jesus com os sinais desses últimos dias, nós vamos entender que tudo quanto o Mestre falou está acontecendo. Então, o vírus corona, ele não é uma novidade para aqueles que já liam a palavra de Deus, para aqueles que se apegavam, para aqueles que se atêm às palavras do Evangelho de Marcos, as palavras de Jesus, porque já estavam atentos, já estavam
nós já estávamos olhando para o relógio espiritual, que é Israel, de Deus, e nós estamos atentos aos sinais da escatologia bíblica, das palavras do Mestre. Então, quando Jesus falou sobre a parábola da figueira, ele quis deixar bem claro que nós conheçamos que Israel é a figueira de Deus. Israel já floresceu como nação no dia que Israel floresceu como nação na Guerra dos 6 Dias, em Tel Aviv, que Israel travou uma batalha, diversas batalhas travadas pela conquista das colinas de Golã, e ali Israel prevaleceu como nação. E até hoje acontecem essas batalhas por uma faixa de terra, né, chamada faixa de Gaza, e há uma briga entre palestinos e israelenses para ver quem fica com a parte do território de Israel. Mas Israel prevaleceu como uma nação, de forma que se cumpriu o que está escrito aqui no Evangelho de Marcos. Entendamos bem, irmãos, que a palavra escatológica, ela é uma palavra mais difícil de entender. Então é preciso que você anote, é preciso que você tenha o auxílio de um dicionário, principalmente pedindo sabedoria a Deus, para que você possa entender o que está escrito a respeito das doutrinas das últimas coisas. Então nós entendemos, irmãos, que Jesus falava sobre a parábola da figueira, sobre os seus ramos, quando se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ele estava dizendo, quando vocês virem Israel florescer como nação, vocês já saberão que este é um sinal da minha vinda. Quando vocês virem Israel se desenvolvendo como nação, né? Toda a sofisticação tecnológica que Israel tem desenvolvido em armamentos bélicos, desenvolvimento agropecuário, desenvolvimento de uma usina de sal que purifica a água do mar para tornar a água do mar em água potável, né? Israel já tem essa tecnologia. Então, estes são alguns dos sinais que Jesus estava tratando no Evangelho de Marcos. Então, Israel está florescendo. Israel é o berço do relógio espiritual para toda a humanidade, para todos aqueles que compreendem os sinais da volta de Jesus. Mas nós vamos entender melhor quando abrimos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, capítulo 3, do versículo 8 ao 12, que diz assim: Pois é, João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir?
Produzam, pois, fruto digno de arrependimentos. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Então, queridos, nós entendemos, né, irmãos, que os frutos de arrependimento, do que trata aqui o Evangelho de Mateus capítulo 3, eles são frutos que a nação brasileira precisará produzir, a fim de que Deus se compadeça do nosso país. É bem verdade que o Brasil, ele está clamando, está chorando, ele está pedindo para que a misericórdia de Deus seja manifestada através do poder de Deus, através da palavra de Deus, sobre o que nós estamos vendo acontecer em nosso país. É difícil, irmãos, acreditar que estamos